Afinal, quais são os efeitos do indiciamento, Pedro? Presta atenção que isso já foi questão discursiva, dissertativa e prova oral em concurso público, e é pouquíssimo trabalhado de forma didática e direcionada pela doutrina e muito menos pela jurisprudência. E é exatamente isso que eu vou, de forma bem completa, te responder no vídeo de hoje. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e através dessa ferramenta a gente tenta te manter atualizado e atualizada sobre tudo que importa na área criminal, novidades jurisprudenciais, doutrinárias, legislativas. E aqui, eventualmente, a gente também disponibiliza alguns cursos, como por exemplo, que está na primeira lugar aí na descrição, primeiro link na descrição, o nosso curso de temas criminais avançados. Se você quer se preparar de forma completa, pensando em todas as etapas do seu concurso, dá uma olhada lá que a gente ainda está em preço promocional. Mas volta aqui por quê? Porque direto e reto, o que é, ou que são, quais são os efeitos do indiciamento. Antes de falar propriamente dos efeitos do indiciamento, é preciso voltar algumas casinhas e, de forma clara e direta, lembrarmos o que é esse indiciamento. Que o indiciamento é um ato privativo da autoridade policial, a gente já sabe até mesmo porque é justamente isso que vai nos indicar a doutrina, a jurisprudência e também a Lei 12.830 de 2013. Mas o indiciamento ele vai ser compreendido ou conceituado justamente através da seguinte ideia. Trata-se de um ato formal realizado privativamente pela autoridade policial, delegado ou delegada de polícia, durante o curso do inquérito policial, durante o curso dessa investigação. E tem como finalidade precípua, dentro do bojo dessa investigação, atribuir a um certo indivíduo a perspectiva de não apenas investigado, mas sim suspeito de uma infração penal, suspeito de um crime eventualmente praticado e que está sendo objeto da investigação. Então, trocando em miúdos, é uma elevação de estándar de evidência ou uma elevação de status de uma pessoa no curso da investigação. Ela era mera investigado, mas diante do reconhecimento da presença concreta e objetiva de indícios que indicam a materialidade e a autoria delitiva, a autoridade policial reconhece formalmente que aquele investigado passa a gozar aí de aspectos de suspeito ou principal suspeito de uma infração penal, beleza? Então, de forma bem objetiva e direta, essa é a ideia aqui do indiciamento. E justamente a partir dessa ideia aqui do indiciamento, esse ato ele começa a ser bastante questionado por parcela da doutrina, que tem, na minha humilde visão, um pouco de ranço de discussão corporativista, mas outros de convicção ideológica ou convicção doutrinária. Posso citar aqui quem critica e entende o ato de indiciamento como inócuo, desnecessário e absolutamente carente de justificativa para além de um constrangimento ilegal em favor ou em face do investigado, os professores Fauzi Hassan Shukr e também o Vladimir Aras, membro do Ministério Público Federal. Eles entendem que o indiciamento é absolutamente desnecessário, descartável e que entendem inexistir consequências úteis aí advindas desse ato. Contudo, entretanto, todavia, apesar de destacarmos essa crítica, não é a orientação que prevalece. Ao reverso, o indiciamento é um ato extremamente importante no bojo da investigação e que, ao contrário do que sugerem esses autores, não é carente de efeitos. Aliás, são esses efeitos que, pouco sistematizados e trabalhados pela doutrina tradicional, estão sendo cada vez mais objetos de questionamento em prova de concurso público. Trouxe aqui 4 ou 5 dos principais efeitos e vamos falar um pouquinho sobre esses efeitos do indiciamento. O primeiro, só para a gente ganhar volume, eu preciso destacar que não há a indicação dos efeitos de indiciamento expressamente na legislação processual penal, mas dela a gente pode extrair alguns, inclusive esse primeiro, cuja base de extração e de compreensão é o artigo 6º, inciso 8º do Código de Processo Penal.
Lá, quando vai tratar daquele mínimo contingencial no âmbito investigativo do delegado ou delegada de polícia, vai se estabelecer que o delegado de polícia ele deve, no início da investigação, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível. Ou seja, o primeiro efeito que a gente quer apontar é a possibilidade de identificação do indiciado e juntada das suas folhas de antecedentes criminais, que eu já vou falar. Agora, o primeiro ponto é essa identificação criminal. Claro, doutores e doutoras, que não é qualquer pessoa e a qualquer circunstância que a gente vai gerar essa identificação, mas o indiciamento permite a observância da janela de identificação criminal, acrescento eu, se necessário for. E quando é necessário? Lembra, o identificado ou a identificação criminal, ela precisa ser compreendida à luz, claro, do texto constitucional. E no artigo 5º, inciso 58, vai dizer que, via de regra, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, seja perfil genético, seja datiloscópica, salvo nas hipóteses previstas na lei. A lei aqui que rege esse processo e as situações excepcionalmente admitidas para a identificação criminal do civilmente identificado estão alinhavadas na Lei 12.037. Mas, se houver indiciamento e uma das situações autorizadoras da Lei 12.037 para a identificação criminal, o indiciamento gerará sim esse processo de identificação, como a gente vai extrair do artigo 6º, inciso 8º, lido e interpretado dentro da perspectiva do artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. E a juntada de folha de antecedentes criminais é um outro importante evento, tá? Veja, ou efeito decorrente do indiciamento. A partir do momento em que você, autoridade policial, indicia determinado sujeito, determinado indivíduo, naturalmente buscará juntar aos autos do inquérito policial fundamentalmente a folha de antecedentes criminais. A folha de antecedentes criminais, ou simplesmente FAC, é um documento oficial emitido por órgãos de segurança pública cujo objetivo é registrar e consolidar o histórico de processos criminais, condenações daquele indivíduo, registros de inquéritos policiais pendentes ou abertos em seu desfavor, enfim, é traçar um histórico de envolvimento ou potencial envolvimento desse camarada, desse indivíduo em atividades ilícitas. Bacana? O segundo ou terceiro efeito que eu quero trazer para os senhores e para as senhoras também é extraído do artigo 6º desta feita, do inciso 9º também do Código de Processo Penal, que é a averiguação da vida pregressa do indiciado. O dispositivo a que fiz referência vai dizer que, no âmbito aqui da investigação criminal, o delegado de polícia, autoridade policial, deverá averiguar a vida pregressa do indiciado. Então, a partir do momento em que você indicia João das Couves, você precisa também, ato contínuo, buscar elementos e evidências acerca da vida pregressa, do passado, da vida pretérita daquele investigado, justamente a fim de verificar, constatar e reunir evidências quanto à questão de relações familiares e sociais, condição econômica, a sua atitude, o estado de ânimo, o espírito antes, durante e depois do crime e assim sucessivamente, para começar a amealhar evidências que contribuirão para o deslinde da questão e eventualmente até mesmo da formação do convencimento do titular da opinião delicti no caso concreto, beleza? O terceiro ou quarto efeito, como queiram, aqui vai haver dependência de ordem judicial, mas a partir do momento em que há o indiciamento, olha aqui que pouca gente se atenta a isso, poderá haver proibição do indiciado de se ausentar do país ou entregar o seu passaporte às devidas autoridades. Isso é muito interessante porque aqui a gente tem duas perspectivas ou duas correntes. Alguns dizendo que essa medida cautelar
inserida pela Lei 12.403 de 2011, não se limita na fase investigatória ao indiciado, pode ser para qualquer suspeito, ou uma outra corrente com a qual eu particularmente concordo e anuo, justamente em razão da formatação do texto do CPP, vai dizer que essa é uma medida cautelar diversa da prisão, mas assim como a prisão cautelar, somente recairá ou poderá recair se houver o indiciamento. Por que se fala isso? Porque o artigo 320 do CPP, que detalha essa medida cautelar, ele vai dizer o seguinte: a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado a entregar o seu passaporte no prazo de 24 horas. Ora, ele não diz o suspeito investigado, mas sim ou o acusado, quando já houver o manejo, a apresentação da inicial acusatória e, eventualmente, o recebimento dessa inicial, instaurando-se efetivamente o processo criminal, ou, ao reverso, ao indiciado. Então, uma vez indiciado, em princípio, a partir dessa segunda perspectiva, você passa a poder ser efetivamente submetido a essa cautelar do artigo 320. O quarto ou quinto efeito que eu quero destacar é que haverá o registro do indiciamento desse ato formal contra o agente realizado no banco de dados ou nos bancos de dados de segurança pública e de instituições policiais. Esse indiciamento ele constará da FAC, lembra? Da Folha de Antecedentes Criminais. Por quê? Porque a FAC é justamente aquele documento que reúne e faz constar todos os dados do indivíduo ligados à prática de uma infração penal, relação de inquérito, relação de indiciamento, relação de ações penais em curso, processos em curso e, claro, condenação. Pedro, mas isso aí não é uma devassa indevida à figura do agente, não. Seria se a gente não lembrasse um detalhe. A FAC, tecnicamente, a Folha de Antecedentes Criminais, é um documento que sigiloso, tá? Não confundir a FAC, muita gente faz confusão, a Folha de Antecedentes Criminais, essa de caráter sigiloso e somente passível de acesso restrito, a certidão de antecedentes criminais. Então eu sempre gosto de brincar em aula, não confundir FAC com CAC. FAC, essa com a perspectiva mais ampla e acesso restrito. Já a CAC, a certidão de antecedentes criminais, a depender do lugar em que você tem essa certidão, ela pode ter um outro nome, mas basicamente a ideia, doutores e doutoras, é reunir e registrar na certidão apenas eventuais condenações com trânsito em julgado. E justamente por conta disso, o acesso é bem menos restrito aqui, justamente para proteger e tutelar a perspectiva de que a perspectiva de respeito à presunção de inocência, de não culpabilidade. E, claro, a possibilidade, a depender do caso, de se limpar essa CAC com o Instituto da Reabilitação. E o quinto ou sexto efeito, só para a gente finalizar, porque aí já passamos mais do que suficiente, é a questão destacada expressamente na doutrina e fundamentalmente no Supremo Tribunal Federal, de que o indiciamento ele gera, indubitavelmente, uma repercussão moral do ato desse indiciamento na vida do cidadão indiciado. Por isso é preciso bastante rigor, cuidado, zelo técnico por parte da autoridade policial que vai indiciar. Esse zelo, esse cuidado e esse efeito, ele foi destacado mais de uma oportunidade lá no Supremo, como, por exemplo, pelo ex-ministro Celso de Mello, em decisão exarada no inquérito 2041, destacando o seguinte, olha aí, o indiciamento não pode nem deve constituir um ato de arbítrio estatal, especialmente se considerarem as graves implicações morais e jurídicas que derivam da formal adoção no âmbito da investigação criminal dessa medida de polícia judiciária, qualquer que seja a condição social funcional do suspeito. Isso vai justificar, inclusive, a questão de se tratar de um ato privativo do delegado de polícia, da autoridade policial, recheado de cuidados formais, de motivação e que não pode ser confundido ou transformado, manipulado em claro desvio de finalidade com um ato de perseguição, de humilhação, de constrangimento ilegal, mas sim de um ato envolto de bastante técnica, zelo e cuidado, até mesmo porque a premissa e funcional do delegado de polícia é também estabelecer
com atenção aos objetivos da sua função e da sua atuação, mas também o respeito e a garantia de observância e concretização de direitos humanos e direitos fundamentais válidos dentro da ordem jurídica vigente, beleza? Tranquilo? E aí, gostou? Sistematizou bonitinho? Anota, porque dessa feita você nunca vai esquecer. E com detalhe, isso vai cair na sua prova. Agora, se gostou, tem um detalhe. Dá o joinha, comenta. Se você não comentar, não vou entender que você gostou. Deixa o joinha, se inscreve, indica o canal para um amiguinho, uma amiguinha. Um beijo no coração de todos. Fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal.